Muito bem, o segundo bloco do nosso programa, já de volta aqui, programa Nossa Igreja. E lembrando que hoje, Dia das Mães, é um dia muito especial e algumas curiosidades cercam essa data tão importante e tão festiva e amorosa que é o Dia das Mães. E, pesquisando sobre o Dia das Mães, deu para observar que em vários países existe, sim, o Dia das Mães, porém, datas diferentes. Divergem as datas, mas sempre no mês de maio. E o primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido aqui no Brasil pela Associação Cristãs de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo do mês de maio. Esse segundo domingo do mês de maio permaneceu até 1947. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara oficializou, ele é cardeal do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário oficial da nossa Igreja Católica. E exatamente por isso que até hoje nós comemoramos essa data belíssima, data festiva e de muito amor, que é o Dia das Mães, sempre no segundo domingo do mês. E nós estamos aqui hoje, com uma mãe muito especial, a Márcia Andréia. Ela é catequista, é membro auxiliar da Legião de Maria e pertence à Catedral de Santo Antônio. Márcia, é um prazer muito grande ter você como mãe, representando com essa homenagem que o nosso programa faz no dia de hoje a todas as mães de Valadares e da região, de modo geral, ter você aqui conosco. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, Márcia. Quer dizer que você pertence à Catedral de Santo Antônio, faz seu trabalho lá sempre? Sou paroquiana na Catedral de Santo Antônio, pertenço ao movimento auxiliar da Legião de Maria e sou catequista e pertenço à equipe de liturgia da Catedral. Muito bem, Márcia, é um prazer ter você aqui para falar hoje. Vamos conversar um pouco sobre o Dia das Mães. A Legião de Maria é uma associação internacional de fiéis que foi fundada de forma voluntária e contribui com a ação evangelizadora da nossa Igreja Católica. Você já se deparou com algum caso de mães assim que já necessitou de um amparo espiritual da Legião de Maria, Márcia? Principalmente mãe solteira? Sim, eu por muitos anos fui membro ativa da Legião de Maria. E como membro ativa, a gente tem a prática das visitas. E as visitas hospitalares, a gente deparava sempre, tirava um tempo para ir à maternidade. E lá a gente tivemos várias oportunidades de uma palavra com as mães. Aquelas mães que acabavam de ter seus filhos e a gente procurava sempre ter uma palavra para animar e para indicar um caminho de maternidade àquelas mães. Ô Márcia, como você vê hoje a situação da mãe, principalmente a mãe moderna que trabalha fora, tem que ficar ausente dos filhos, principalmente os menores? Como você vê hoje essa situação da mãe que trabalha fora? Bom, a mãe, ela não pode, em momento algum, esquecer da sua função principal, da sua missão principal. Até porque, se ela trabalha fora, ela trabalha pelos filhos, trabalha com esse desejo de uma vida melhor para esses filhos. E que isso não seja o seu principal atribuição, não seja a sua principal atribuição, e sim a maternidade. E nessa busca do tempo, pode se transformar na qualidade, estar junto com muita qualidade, com muita efetividade, o tempo que lhe couber estar com os filhos. Muito bem, Márcia. Olha, tem um ditado popular muito conhecido, aliás, muito conhecido. Muita gente fala isso, eu ouvi isso constantemente. Ser mãe é sofrer no paraíso. O que você acha disso? Você concorda com essa tese, esse ditado popular, Márcia? Há divergências, sofrer, padecer no paraíso, no meu entendimento de maternidade, está um pouco distante, uma coisa da outra. O paraíso, ele nos reserva as alegrias, as felicitações de estar, de ser mãe. E muito mais do que as dificuldades, os desafios. Embora temos consciência também desses desafios, desses inúmeros
inúmeras dificuldades que a vida moderna nos apresenta, que os tempos atuais, que não são muito diferentes, né? Sempre foram desafios para a mãe. A maternidade sempre foi um desafio para a mulher. Mas que ela tem hoje, né, tem sempre a oportunidade de planificar, de ser plena, e nós ainda contamos, né, com exemplo, né, com a família de Nazaré, né, Maria, mãe, pode nos orientar, pode nos dar a luz, né, nessa missão aí de ser mãe. Né? Ninguém mais do que Maria, na sua plena, né, juventude, foi viver esse desafio da maternidade, de uma maternidade divina, né, e guardava tudo isso no coração. Então eu acho que é por aí que a mãe encontra as suas alegrias também nesses desafios da maternidade. Ô Márcia, às vezes nem tudo são flores, as coisas acontecem de uma forma, às vezes, indesejável, principalmente com referência a mãe e filho. O que uma mãe consciente deve fazer para que os filhos se tornem verdadeiros cidadãos e verdadeiros, principalmente verdadeiros cristãos? Eu gosto muito de pensar que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? A maternidade, ela requer maturidade, não tem como separar. Então eu acho que a mãe, antes de tudo, ela tem que se posicionar, ela não pode perder o foco, ela tem que saber a que veio, sempre, na sua casa, na sua vida, né, religiosa, na sua vida espiritual principalmente, ela tem que estar antenada, ligada, né, sempre na sua missão maternal. E aí ela pode estar sempre se posicionando perante os filhos, perante a sociedade, como tal, né? Há duas coisas que a gente deve ter sempre em mente para orientar e conduzir a vida dos nossos filhos, né? Duas coisas são necessárias aos filhos: asas e raízes, né? As raízes, a gente tem essa oportunidade desde a dependência que o bebê tem da sua mãe. A mãe alimenta, a mãe, né, desde a vida, nos seus primórdios, ela já é uma dependência da mãe. E essa dependência deve ser continuada, mesmo que depois, nas suas outras etapas. O filho vai ter sempre na mãe uma referência, vai ter sempre na mãe um olhar de maternidade, um olhar de dependência. Ainda que crescido, grande, distante, o filho vai ter na mãe sempre um olhar de exemplo. Então a mãe não pode perder esse foco. Ser mãe é, né, como a gente diz, padecer não, é se fazer presente na vida dos filhos. Ô Márcia, você falou ainda há pouco sobre Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, foi uma mãe cuidadosa, amável, dedicada e principalmente paciente. Você acha que a mãe de hoje tem condições de conservar estes predicados nesta vida agitada de hoje, que no tempo de Maria realmente era mais simples, apesar de que, com certeza, em qualquer situação ela teria esses predicados que eu acabei de dizer. Você acha que hoje em dia a mãe tem condição de fazer tudo isso, principalmente seguir como Maria fez? Sim, né? O exemplo está aí, né? Ela fez também, e aí a gente pode estar conduzindo, né, a partir dos exemplos que ela nos deixou, de vários exemplos que ela nos deixou. Maria, antes de tudo, ela tinha uma espiritualidade inteligente, e isso pode fazer na vida da mãe uma grande diferença com relação a tudo, inclusive com relação ao tempo. Estar sempre junto nem sempre é o que se tem de melhor. Às vezes, estar junto com melhor qualidade é melhor do que estar muito tempo junto. Pouco tempo com muita qualidade é mais eficaz do que muito tempo com pouca qualidade. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do programa Nossa Igreja. Hoje com a entrevista falando sobre o Dia das Mães com a Márcia Andréia.
Muito bem, já de volta com o programa Nossa Igreja, hoje com uma entrevista sensacional, falando sobre o Dia das Mães, essa data maravilhosa, data de muito amor. Esperamos que você, filho principalmente, esteja aí ao lado da sua mãe, dando muito amor, muito carinho, um abraço muito carinhoso. Nós estamos falando aqui com a Márcia e a Andréia sobre o Dia das Mães, conforme eu já disse, e nós vamos continuar falando um pouquinho mais, né, Márcia? A Márcia está aqui, né, dando show, dando muitas explicações, deveras interessantes. Ô Márcia, a modernidade dos tempos às vezes coloca a mãe em situação difícil, com referência, principalmente com referência às filhas. Hoje é muito difícil, a mãe vai corrigir a filha de uma forma ou de outra, principalmente as filhas menores, e acaba sendo obrigada às vezes a ceder-se aos caprichos da filha. O que você acha hoje, por exemplo, de ser taxada a mãe como quadrada? Quando dá um conselho, a filha chama numa certa responsabilidade. O que você acha disso? Como você vê esse dilema da mãe? Eu insisto, sempre nessa posição. É muito importante a gente ter claro a que viemos. E ser mãe é estar 24 horas, sendo posicionada como tal. Não dá para brincar de ser mãe, Aí a gente vence esse desafio exatamente tendo claro, a nossa posição de mãe e deixando isso muito claro nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos exemplos principalmente. Então a mãe e a filha, elas devem, e é saudável que tenham, uma relação amiga, uma relação de parceria, uma relação agradável, mas acima de tudo, que tenham claro o papel de cada uma. A mãe e a filha. Cada uma tem que ter bem claro a que veio, qual é o seu papel, numa conversa, num bate-papo, E em todos os momentos da relação, isso tem que ficar bem claro. Olha, uma relação de mãe e filho, você acabou de dizer, Jesus, filho de Maria, mesmo sabendo da sua condição de filho do Espírito Santo de Deus, sempre respeitou sua mãe, em todos os momentos de sua vida, teve sempre muito amor, muito carinho com sua mãe. O amor de mãe já foi provado em versos e prosas. Isto é indiscutível. Nós sempre ouvimos falar sobre o amor de mãe, que é muito interessante, muito bom. A vida agitada de hoje faz com que a mamãe fique em segundo plano, Márcia. Os filhos às vezes não esquecem, tem muita coisa para fazer, acaba esquecendo. Já não se faz mais filhos como antigamente. Tem pessoas que às vezes repetem essa frase. O que você acha? Aí volto na raiz, É importante que a mãe tenha claro as raízes que ela dá para os seus filhos. E isso já é divino na vida, na dependência do bebê, E já nasce, já vai crescendo junto com as oportunidades de relação que existe entre mãe e filho. A maternidade, ela faz uma proximidade que já é natural. Basta que a gente saiba cultivar isso com boas palavras, com bons exemplos, E fazendo acontecer no dia a dia uma relação saudável, O Padre Zezinho canta que o lar é o porto seguro. Mas para que esse lar verdadeiramente se torne um porto seguro, alguém tem que designar e ter claro as funções que ali representam, para que isso possa ser muito agradável e os filhos queiram sempre voltar a esse porto seguro. Muito bem, Márcia, eu estou me lembrando aqui que você disse que o filho, mesmo estando longe, ele está sempre próximo do coração da mãe. Eu me lembro aqui, há poucos dias, a gente teve, muitas pessoas, eu inclusive tive a oportunidade de ver no YouTube um pequeno vídeo que na hora do nascimento do filho, normalmente os médicos e enfermeiras colocam o bebezinho no peito da mãe, no momento do nascimento. E nós vimos um vídeo que quando colocou o bebê no peito da mãe, ele ficou agarrado à mãe, ele não queria soltar. Ele já puxava e ele segurava, não queria desprender daquele calor da mãe. Foi um vídeo, aliás, até muito emocionante, muita gente falou. E eu conheço também uma pequena história de uma criança de 7 anos de idade que quando foi para a escola, não queria entrar na escola. E naquele tempo era o tempo
em que as professoras eram bastante rígidas, não existia muito professor naquele tempo, só professoras. E alguém perguntou para ele por que, se ele tinha medo de ir para a escola por causa da rigidez das professoras. Ele respondeu que não. O medo dele era de perder a mãe dele, ficar longe da mãe dele durante o tempo que estava na aula. Então, essa proximidade realmente vem desde o princípio da vida das crianças com as mães, né? Então, eu pergunto para você, hoje em dia muitos filhos não pedem bênção para a mãe, falam tchau, bom dia, boa noite. O que você acha disso? Você acha essa modernidade aí perfeita? Isso vale a pena? Pode ser assim, Márcia? O ideal que não, né? O ideal é que a bênção seja solicitada, né, pelos filhos, até porque é o que ensina a nossa mãe Igreja Católica. Mas também acho que a mãe, ainda que o filho por algum tempo não use a prática, né, de dizer benção mãe, ela pode sim sempre reavivar a sua fala e abençoar o seu filho. Não perder essa oportunidade, né? Nós mães devemos ter um vínculo muito grande com a espiritualidade, voltando inclusive a Maria, modelo que nós temos como mãe. Então a gente pode sempre, ainda que não pedido, ainda que não solicitado, criar na nossa família a rotina de abençoar os nossos filhos. É uma prática que a gente pode resgatar, ainda que frente a tantas tecnologias, tantas modernidades que a vida nos oferece. Eu digo sempre do poder das palavras da mãe, né? A mãe deve sempre ter palavras de encorajamento, palavras belas, palavras bonitas, palavras fortes para os seus filhos, porque eu acredito plenamente numa sintonia da divindade com a maternidade. Isso traz e delega à mãe um poder especial no seu lar, nos seus filhos, na sua vida. Olha, muita gente fala, isso que você acabou de falar aí é muito importante. Muita gente fala, olha, com as mães, eu já vi muitas pessoas dando conselho para as mães que às vezes se irritam com os filhos. Isso é normal, isso acontece. Até Jesus ficou irritado em certo momento da sua vida aqui na Terra, sabemos disso. Mas tem muita gente que fala, olha, cuidado com as palavras que você diz para o seu filho. Isso é muito importante, tem que refletir bastante sobre essa frase. Não é mesmo, Márcia? Com certeza. Ô, Márcia, qual a mensagem que você deixa hoje para as mães e os filhos, hoje, nessa data importante, né, a qual nós estamos falando hoje, sobre o Dia das Mães? A mensagem que eu deixo hoje para as mães é principalmente contar com esse modelo, Maria, modelo de mãe. E como, né, nos relata bem os evangelhos, em todos os momentos, Maria guardava tudo no seu coração. Então que nós mães possamos guardar no coração o desejo da maternidade, né? E ser mãe se torne uma ação contínua, permanente em nossa vida, em nossos dias de mulher. Muito bem, Márcia, muito boas suas respostas. Você deu realmente um verdadeiro show de explicação, de informação para as mães. E acredito eu que todas as mães que assistiram o nosso programa no dia de hoje gostaram de ouvir você. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e espero que em futuro você possa voltar aqui novamente para falar principalmente sobre as coisas da nossa igreja e sobre assuntos importantes e interessantes os quais você disse hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui um abraço com muitas bênçãos para todas as mães das nossas comunidades, e os catequistas e as legionárias, que também na sua maioria são mulheres e são mães. Que Deus as abençoe. Olha, eu dou um recadinho agora para os filhos, principalmente nessa data importante. A melhor forma de você presentear a sua mãe não é somente com um presente material. A mamãe, você tem que dar carinho, muito amor, muito respeito, amar essa mulher que te gerou, te criou com tanto amor, e é exatamente por isso que ela tem esse puro amor de mãe. Viu? Fique aí então, nosso recadinho a todas as mamães. Nossos parabéns pelo seu dia, que Deus possa abençoá-las cada vez mais, com muita paciência, principalmente com os filhos menores, e os filhos também tenham sempre muito carinho com as mães. Nós chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja, prometendo voltar na próxima semana com mais assuntos interessantes, principalmente no segundo bloco, sempre com personalidades importantes
que estarão aqui conosco no nosso programa. Até o próximo programa, semana que vem, nossa igreja, aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas.